Libertadores acabou e o de 0 a 10 de hoje tem uma missão: elencar os melhores jogadores dessa Libertadores 2025. Teve Flamengo tetracampeão. Será que algum jogador do Flamengo vai aparecer na nota 10 desse programa? Provavelmente. E te digo mais, a disputa pela 10 vai ser só Flamengo. Só Flamengo? Será? Bora descobrir quem são os caras aí, dando aquela olhada em gols, assistências, grandes momentos, grandes jogos, momentos decisivos dessa Libertadores. Tudo isso vai ser pauta nesse de 0 a 10. Já deixa o seu like aí, o seu comentário, roda a vinheta e bora pro programa. Adrian Martínez, artilheiro, né? Um dos artilheiros da Libertadores, com 5 gols marcados, jogador do Racing, parou nas semifinais. Eu acho que a lista do programa de hoje nem vai estar tão grande assim, né? Porque, a lista tá rodando agora ali, o pseudo tá passando o scroll da lista pra galera de casa já poder ir vendo e a gente também analisar o que tá vindo. A gente fez aquela nossa consultoria lá no grupo, conseguiu tirar vários nomes, deixamos aí só a nata dos jogadores que performaram bem nessa Libertadores. Até pra galera saber quem é, né? Porque também tem um ponto. Obviamente a gente vai fazer a análise da Libertadores como um todo, mas o público, não vai saber 100% dos jogadores. Então a gente também escolheu... E acabamos deixando o Estevão de fora, porque ele não jogou a reta final do campeonato, né? Mas o Estevão também fez uma grande Libertadores. Assim como o Igor Jesus também, né? Exatamente. O Igor Jesus também fez uma primeira fase maravilhosa, mas como não estavam na parte nervosa da Libertadores, a gente acabou deixando fora. Tem 2 jogadores brasileiros, Eric Pulga e Jean Lucas, que também ficaram de fora, começaram bem a Libertadores. Né? Mas caíram na fase de grupos, né? Caíram na fase de grupos. Cara, o Maravilha Martins... Aliás, esse apelido eu acho um dos apelidos mais absurdos da América do Sul hoje. Eu adoro também. Maravilha Martins é um apelidaço, assim. O Maravilha Martins eu acho que a nota é bem alta, tá? Bem alta. Porque nós estamos falando de um cara que... Aí a gente precisa levar em consideração. O cara é um centroavante, então a função dele, ele vive de gol. E nos gols ele fez 7, e desses 7 são, por exemplo, nas oitavas de final, é muito relevante o que ele faz contra o Penharol, no jogo da ida. O que o pseudo tá mexendo Eu também ali, não entendi, mano. Faltou alguém que ele vai colocar ali? Ó. O apelidinho. Maravilha tem Martins. 2. Legal. Bacana. Ele achou que Adrian Martínez era um, Maravilha Martínez era outro. A gente quer avaliar quem? O Adrian Martínez ou o seu pseudônimo? O pseudo, aí fica difícil. Fica enroladinho, mano. Fica enrolado, maneiro. Mas pelo menos ele teve caráter e ele botou... E ele assumiu, né? Não, e ele tornou a coisa uma piada, né? Exatamente. Porque senão... É que assim... Tratou com bom humor. Eu ia falar, e tu nem comemorou o título da Libertadores no final de semana, mas a verdade é que ele comemorou. Ele comemorou. Ele diz aqui que dos males o menor. Tá bom. Mas então, eu acho que ele foi muito importante contra o Penharol. Ele é muito importante nas quartas de final, na vitória do jogo da ida contra o Vélez, é gol dele. Ele é um jogador que... Ele, pra mim, a parte final do jogo do Racing passava muito por ele. Eu não sei quantos do Racing a gente tem aqui. 7 gols, 2 assistências. Né? Na minha cabeça... Ainda deu 2 assistências. Boa. A lembrança que eu tenho, eu acho que vai ter Maravilha, Cambeses e Sousa. Eu acredito que tem os 3 na lista, não lembro agora de cabeça. O Maravilha não é o meu pra mim é o terceiro dessa lista, tá? Mas a nota de 5 pra cima, pra mim, o Maravilha é 6 ou 7, cara. Eu iria num 7. 7. Acho que jogou muito bem em muitos momentos. E termina como um dos artilheiros, né? Um dos artilheiros, ele e Flaco, que vai vir aí também. Mas o jogo passa muito por ele, né? Inclusive, o jogo contra o Flamengo, um dos méritos do Flamengo foi meio que neutralizar a influência do Martínez no jogo, especialmente no jogo da volta, né? Principalmente na volta. E aí tem a importância do Léo Ortiz ter meio que sacrificado o tornozelo dele para aquele jogo, né? Que foi muito importante. Que inclusive eu acho que gerou para muita gente que só viu esse jogo, né? E tudo bem, acho que, por exemplo, tem muito torcedor de Flamengo e torcedor, às vezes, do rivais do Flamengo, torcedor, cara que torce pro Fluminense, pro Botafogo, pro Vasco, só viu esse jogo do Racing, não viu o resto da competição. Falou, cara, esse é o cara que vocês estavam falando que era bom? Esse Maravilha Martínez é um dos maiores caneludos e etc e tal. Ele é um centroavante, assim. Mas, tem suas limitações. Claro, mas contra o Flamengo, em específico, o Flamengo marcou muito bem ele, assim, e ele foi mal mesmo. Soube neutralizá-lo. Chegamos ao Alan Patrick, o maestro do Internacional, que termina o ano aí de uma maneira quase que fatídica,
chamaram o Abel Braga para salvar o Inter, mas aqui a gente vai... No Brasileirão. Aqui a gente vai analisar como foi a Libertadores do Alan Patrick. 5 gols e 2 assistências, né? Pro Alampa. Acho que talvez... E olha que teve suas oscilações também durante a temporada. Talvez o único jogador que tenha jogado realmente bem no Inter nessa temporada. Embora no segundo semestre tenha caído muito. Caiu. A fase de grupos dele é muito boa. Os confrontos contra o Flamengo já são... O Inter cai nas oitavas contra o Flamengo. Ele praticamente não foi percebido em campo. Né? Apagadíssimo. A fase de grupos foi muito boa, mas o confronto de oitavas, quando você esperava... Ali o Flamengo era bem favorito contra o Inter, mas se o Inter tinha alguma esperança, residia no Alan Patrick, e ele teve um duelo de oitavas de final bem apagado. Aí era o momento de um craque, como ele aparecer, né? Ele precisava aparecer para o Inter ter chance, né? Uma nota 3 ou 4, eu acho. O Alan Patrick, ele são tem... muito bons, né? Na fase de grupos que a gente estava falando aqui, são 5 gols. Só que tem um jogo que ele faz 3, né? O jogo contra o Atlético Nacional, em casa, né? É o jogo que ele faz 3, assim. Ele vai muito bem na fase de grupos. Que aí tem faz crescer essa conta. Exatamente. Tem um jogo contra o Bahia, que é muito bom dele. O Alan Patrick, cara, sim, é uma temporada para mais de 20 gols do Alan Patrick, assim, né? Então, é realmente uma temporada muito boa. Só que eu acho que o Inter, como um todo, é um time frágil. E as oitavas, quando pegou, de fato, um time de altíssimo nível, que é o Flamengo, foi campeão, mas um time de altíssimo nível, deixou a desejar. E eu acho que tem um outro ponto. O Flamengo não teve facilidade contra ninguém. Só contra o Inter. Esse é um ponto pra mim que é muito marcante sobre a Libertadores do Flamengo. O Flamengo passa o perrengue na fase de grupos. A única atuação que a gente pode dizer, o Flamengo jogou 13 vezes na Libertadores. A única atuação que você pode dizer que foi excelente foi contra o Inter no Beira-Rio. A única. O Flamengo na fase de grupos quase caiu na última bola, defesaça do Rossi cara a cara. O Flamengo aí patrolou o Inter. Assim, quando eu digo patrolou, não foi goleada, mas assim... Dominou completamente. Amplamente. Nunca esteve perto de ser... eliminado. Nunca esteve perto de correr o risco de passar ser susto. O Flamengo não passou susto. Contra o Estudiantes passou um sustaço. Contra o Racing passou um sustaço. E a final não foi boa contra o Palmeiras. Assim, tem a bola do Vitor Roque com 43 minutos que poderia ter entrado. Ali, enfim. Então o Inter foi... Você vê como que o Inter foi tão abaixo na temporada mesmo. Você foi de que nota? 3 ou 4. Vai de 3, pode ser. 3. O Inter foi um desfiladeiro, né, nessa Total. temporada, né? Quando a temporada começa, o bom trabalho do Roger e tal, você fala, pô, o Inter, até pelo que fez no ano passado no Brasileiro, você fala, pô, é um Inter que... Manteve mais ou menos a base. Vai brigar no alto, né? Vai conseguir boas coisas vai terminando a temporada de Começa o Brasileiro empatando com o Flamengo no Maracanã. Exato, fazendo um bom jogo. Um bom primeiro tempo, né? O segundo tempo o Flamengo foi melhor. Chegamos ao primeiro jogador do Palmeiras, é o Alan, que depois da saída do Estevão, ganhou um protagonismo nesse time do Palmeiras aí, entrando bem. Foi ganhando aos poucos, né? Foi e no final salseiro, impôs a sua titularidade. Ele vira titular na semifinal no jogo da volta, exatamente. Né? Porque antes ele teve titularidade quando... Porque o Abel tem essa coisa, né? Na fase de grupos o Abel roda muito, né? Ele vai tirando e tal, ele foi titular na fase de grupos quando o Abel rodou e contra o Universitário nas oitavas, quando o jogo da ida foi 4-0. Então... Já estava resolvido. Aí ele pra final vai se colocando nesse lugar. E aí na reta final ele vai se colocando. Mas eu acho que se você pegar o todo da competição... não acho que dá para colocar ele numa nota muito alta, porque ele foi bem mais reserva do que titular. E no jogo talvez o maior jogo do Palmeiras na competição, né, que foi o 4-0 da volta contra a LDU, ele joga muito bem. Ele é o fator do jogo, né? Ele é o fator do jogo. Mas não acho que tenha sido... Acho, por exemplo, que a Libertadores do Alan Patrick foi melhor que a do Alan. Então, no geral. É que eu acho que o Alan é muito... eu acho que é o contrário, né? O Alan tem menos observação, mas eu acho que na hora decisiva... Exatamente. Ele é, por exemplo, na final, que não foi um grande jogo do Palmeiras, longe disso, né? Foi um jogo ruim do Palmeiras. Quando o Abel tira o Alan... Isso é um bom ponto. Tu fala assim, acabou. Flamengo é campeão. Aliás, até agora eu não entendi o que o Abel queria quando... Tem um amigo meu, flamenguista, que durante o jogo, na hora que ele tira o Alan, ele me manda um áudio de 7 segundos. É campeão, caralho, ganhamos. Ele tirou o Alan. E é fato, assim, era o único jogador que gerava alguma coisa ali pro Palmeiras. Eu colocaria à frente do Alan Patrick, Vess. Porque eu acho que ele tem um jogo pra chamar de seu. Tá bom, e afinal ele faz um bom jogo. Assim, se você quiser considerar ápice contra campanha como um todo, beleza. E eu acho que vale mais, eu acho que vale mais a fase final, entendeu? Se levar um time à final, vale muito mais do que a fase de grupo. Vale mais. Isso aí não tem nenhuma dúvida. São jogos mais
complicados, né? Certamente. Exatamente. Primeiro jogador do Botafogo a aparecer aqui, o Álvaro Montoro, a joia botafoguense. Onde dá pra gente colocar o Montoro aí? É o que teve do Botafogo, né? O Igor Jesus acabou saindo, né? Acho que a fase de grupos do Igor Jesus é fantástica, mas fantástica mesmo. Era coisa de... Até então era a seleção da Libertadores na fase de grupos, só que ele saiu e não jogou mata-mata. E o Montoro acabou... Ele joga contra... Ele não joga contra a LDU. Ele joga contra a LDU, ele faz a fase de grupos pelo Vélez. Ele faz a fase de grupos pelo Vélez e aí chega no Botafogo pra jogar contra a LDU, que são 2 jogos grotescos do Botafogo. Mas no Vélez, ele faz uma puta fase de grupos. Faz uma puta fase de grupos, é verdade. É isso mesmo. Eu lembrava que ele tinha feito uma ótima fase de grupos, só que não foi pelo Botafogo. Enfim, acho que jogou muito bem. E no mata-mata, acho que o Botafogo inteiro estava muito perdido ali. É meio Alan Patrick, pô. É parecido com o Alan, só que eu acho que o Alan Patrick jogou mais que ele na fase de grupos. Pode ser. Eu botaria na 2. Tá bom, pode ser. Porque eu acho que assim, o Alan Patrick tem um grande jogo, é o que deu do Inter, não tinha, tipo, ele era referência. E na hora H, nas oitavas de final, os dois não jogaram nada, só que eu acho que, pô, uma coisa é ser eliminado pro Flamengo, outra coisa é ser eliminado pra LDU. Do jeito que foi, né? Então, eu acho que é isso. E o jogo da volta foi uma partida horrível do Botafogo. LDU de Brian Ramírez, de Alzugaray, né? Exatamente. Bons jogadores também. Como já passamos aí do ar, acho que o Alzugaray nem vai aparecer aí na lista. Arrascaeta! E aí, segura pra 10? O Alzugaray tava na nossa lista. Segura pra 10 não, cara. Nós precisamos fazer um suspense aqui, Vitor Sérgio. Não, eu sou contra isso. Você é contra o suspense? Não, mas é que eu acho que... Você é contra o bait? Não, eu acho que quando tem suspense, beleza. Agora, um suspense forçado, a pior coisa que tem é um suspense forçado. Não, mas calma. O Arrascaeta, deixa a Arrascaeta ali. Já a Arrascaeta ali. Tem algum outro ele foi do Flamengo? Tem, pô, claro que tem. Tem Jorginho. Não. Além do Rossi, tem algum outro? Tem Jorginho, tem Léo Pereira. Tem Léo Pereira. Então, eu acho mais sustentável segurar o Léo Pereira pra 10 do que o Arrascaeta. Deixa eu falar, Hero of the Tournament. Que é uma aberração. Eu também achei. Que é uma aberração. Bizarro pra caralho. Que é uma aberração. Eu acho bem menos absurdo sustentar o Léo Pereira pra 10 do que o Arrascaeta. Eu acho a competição do Léo Pereira bota lá. uma enormidade. Enormidade. Embora ele tenha feito um pênalti bizonho contra o Central Córdoba, que poderia ter botado tudo a perder. Né? Exatamente. Primeiro goleiro da nossa lista, Facundo Cambezes. Cara, esse cara fechou o gol nessa Libertadores. Só que tem uma grande questão, Otávio Neto, meu amigo, meu irmão. Ele foi titular só na reta final, né? O titular era o Arias, que inclusive era capitão do time. Veteraníssimo. Veteraníssimo, capitão do time. E aí ele entra para as quartas de final contra o Vélez, onde ele vai muito bem já. E aí, na prática, ele é o cara da semifinal, o cara do Racing na semifinal, que é brincadeira, né? O que o Cambezes faz no Maracanã contra o Flamengo é surreal, mano. Tem uma defesa do Lino, a finalização cruzada, é brincadeira. E assim, ele arranjou contrato, tá? Se ele quiser sair do Racing, acho que vai ter... Tem vaga. Em muito lugar, meu irmão. No Brasil e fora. Assim... Cara, ele fez uma semifinal absurda. E aí, acho que a gente vai ter uma valorizada, né? Total. Tem 28 anos pra goleiro, ele é novo. Né? Novíssimo, pô. Eu acho que, assim, comparando a competição inteira do Maravilha Martínez, eu acho que o Maravilha Martins tem que ficar à frente. Eu também acho. Na realidade, eu falei que o Maravilha seria o último desses 3, mas eu acho que o Maravilha vai ter que ficar à frente. Então, até pelo fato do Cambezes, que você falou, só começou a jogar de titular nas quartas de final. Discordei de mim mesmo. Eu iria na nota 5. 5? Tá. 5 para Facundo Cambezes. Flaco Lopes, um dos artilheiros aí da Libertadores da América, com a camisa do Palmeiras. Sumiu, né? A partir da semifinal ele sumiu. O Palmeiras faz um 4-0 no jogo da volta e ele não vai bem. O Palmeiras ganha de 4-0 o jogo da LDU e ele talvez seja o pior jogador do ataque do Palmeiras naquele jogo. Ele deu uma desaparecida no momento decisivo. Né? Ele sumiu. Afinal, é brincadeira, né? Eu acho que o Flaco é o pior jogador em campo da final. Acho difícil alguém ser pior que o Kelvin, mas ele tá na briga ali. É que o Kelvin, como um jogador de defesa, ele é mais colocado em situações de você estar exposto. Ele estava claramente sentindo a final, inclusive a decisão dele de
de gerar o escanteio Exatamente. lá, achando que era tiro de meta, foi central. Eu acho que o jogador de defesa é sempre mais exposto. Se você tá mal, Não, beleza. o jogador de defesa que tá mal, Tudo ele é bem, mais exposto. Um atacante O outro jogador, ele só não um aparece. atacante pode maquiar a péssima atuação. Exatamente, né? ele só não aparece. É. Mas do que você Mas espera é que eu do acho que Kelvin... o Kelvin tava completamente sentindo o jogo. Tudo bem, mas do que Sentindo o você jogo. espera do Kelvin e o que você espera do Flaco... Ah, não, sim. Eu acho que é uma vergonha a final Botando do em Flaco. perspectiva, com É uma certeza. vergonha a final do muito Flaco, ruim. pô. Afinal, Vergonha, muito ruim. pô. Aliás, a queda dele na reta final, ou a queda dele depois das convocações, né? Ao longo do ano, eu critiquei muito como o Lino caiu depois da Total. convocação para a seleção. E o Flaco foi a tem mesma sintoma, coisa. né? Mesma coisa. Depois que ele foi para a seleção, ele caiu muito de desempenho. A chance de você ir pra Copa do Mundo bate na cabeça, velho. A Exatamente. chance de você ir pra Copa do Mundo É. não é Dá uma uma desvirtuada, convocação. né? Não é É, uma convocação porque- logo depois que acaba a Copa. Tipo, a convocação ali em janeiro de 23. É uma que é a Ainda mais para quem não fez parte do trabalho, né? É. Por exemplo, o Alexandro ou o Danilo, que a possibilidade de ir para a Copa estava presente sempre. Pro Flaco não estava. Ainda mais na Argentina, que era essa seleção aí totalmente fechada. É. Aí tu é chamado, aí tu fala, caraca, furei a bolha. E aí talvez você comece a ficar, né? Preso nessa ansiedade aí. A tua Ele caiu prioridade muito de começa a mudar produção. também, né? Pode ser, Tipo, talvez imagina a cabeça do até inconscientemente. É, claro. Mas mesmo assim, eu acho que tirando os dois últimos jogos, né? O jogo do 4-0, que o Palmeiras foi muito bem, ele não foi bem, e a final dele que foi muito ruim. Eu acho que a Libertadores dele Não, é muito boa. Muito boa. Eu acho que Tanto até na tem- fase de grupos, quando ele ainda não era titular, quando no mata-mata, River, que ele pô. já... O 3x1 no River, ele joga ele pra passa caceta. por ele. Eu acho que tem um ponto também. Por que eu tô falando isso do Flaco? Porque recentemente viralizou muito a questão do Flaco individualista. O Flaco que, porra, não toca a bola, o Flaco que tenta finalizar uns lances. No eu acho brasileiro tem 2 ou 3 jogos que ele quis ser muito herói, que né? ser herói, exatamente. Essa é a palavra. Assim. A minha sensação é de que a Copa do Mundo bateu na Ele cabeça ficou dele. querendo resolver, né? Ele quis ir pra Copa, é verdade. A minha percepção é que eu acho que ele quis ir pra Copa. E ele precisaria resolver pra ir pra Copa, assim. Eu acho que acabou sendo individualista. Eu Bota acho, pro Flaco. até como os dois são os artilheiros, eu fico ok de botar ele junto com o Maravilha Martínez ali. Ah, pode ser. Eu acho que a competição do Flaco é melhor que a do Maravilha. Tá? Mas, eu acho mas também. os dois apagaram na hora H. Maravilha jogou nada contra o Flamengo também. Na pode semifinal. Aliás, isso é uma baita questão pra gente falar de Léo Pereira mais pra frente, né? Sim. O Flamengo apagou quase todos os centroavantes que jogou contra Exatamente. nessa Libertadores. Botaria na 8, o Flaco. Eu compro, 8 pro Flaco. eu compro. Talvez tenha que baixar os dois, entendeu? Botar o Maravilha pode na ser. 6 e o Flaco na 7. Porque, por exemplo, eu acho que a Libertadores, imagino que o Vitor Roque vai estar aí, a Libertadores do Vitor Então faz Roque isso, foi quer melhor. fazer isso? Tá, Baixa beleza, os dois. Beleza. Bota o Maravilha na 6 e o Flaco Tá na bom, 7. tá bom. Porque a do Vitor Roque foi melhor. por É do exemplo. Gomes, e eu acho que é do Gomes E a do também. Gomes também. Então, chegamos ao capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes. Se eu tiver que montar um top 5 da Libertadores, o Gomes tá nele. Tá? Eu acho que é o único jogador do Palmeiras que vai estar nele. Pelos gols, o Gomes se tornou o defensor com o maior número de gols na história da Libertadores. Vira atacante em momentos que o Palmeiras precisa. E na final, ele é o único que entendeu que o Palmeiras estava jogando uma final de Libertadores, cara. Assim, é o único. Ele e o Vitor Roque. Único. O Vitor Roque, é verdade também. Mas é que eu acho que o Vitor Roque no segundo tempo ele foi meio que anulado, né? Tirando o lance ali da reta Eu acho final. que ele foi bem anulado, né? Mas o Gomes, cara, ele tinha horas no jogo. A quantidade de esporro que ele deu no Kelvin é de se emoldurar, pô. Exatamente. Ele entendeu. Além de travar 2 finalizações do Arrascaeta, que seria um gol. Seria um gol. Seria um com gol. certeza. Aí você tem, acho que os jogos contra o River são fantásticos do Gomes. Acho que no jogo da volta contra a LDU ele é muito importante também. Então, pra mim, o Gomes está no meu top 5 da Copa Libertadores. E aí, meu amigo? Só que aqui o top 5 pode ser 8 ou 9. Só que aí... Nesse programa, eu o acho 9 que eu é top 4. Eu acho que eu vou... Eu deixaria ele na 9 por enquanto 9? e talvez analisar. Eu acho que ele pendura pra cair. Não, tudo bem, mas é que talvez possa vir gente aí. Eu deixaria ele na Tá 9. bom. Também acho, fiz um vídeo depois da final dizendo que pra mim o Gustavo Gomes e o Vitor Roque foi os dois que se salvaram na decisão. O Vitor Roque é chato pra cacete, a gente vai falar daqui a pouco. Chato, e o chato é um elogio, tá? Chato, tudo bem. Assim, impressionante a capacidade que ele tem. E o Gustavo Gomes E ainda num cenário, a gente sempre diz, né? Tem muito zagueiro que melhora os companheiros de defesa. O Gustavo Gomes, ele talvez não tenha conseguido melhorar os companheiros de defesa, porque tinham muitos em uma fase ruim.
mas ele não se influenciou pelos outros. O Murilo já jogou muito mais do que está jogando, o Piquerez já jogou muito mais do que está jogando, Verdade. o Kelvin teve muitos problemas ao longo depois de um começo bom, teve muitos problemas. O Giai, que era outra opção, nem se fala. E o Gustavo Gomes continuou nessa batida. Era sempre ele. Então eu acho que regular em alto nível, né? É regular, consistente, mesmo com os companheiros não vivendo um bom momento. Sendo oscilante. Pô, o Murilo quase fez uma coisa, ele quase foi o Andrés Pereira de 25, né? Ele quase entregou. E só não saiu o gol por quê? Porque o Gustavo Gomes travou uma bola inacreditável. Teve um amigo meu que estava conversando depois da final, a gente falou, cara, a gente tem que, olhando o Murilo hoje, a gente também tem que tomar cuidado para não jogar o Murilo muito para baixo, porque ele já jogou bem em alguns momentos, mas a gente nunca vai saber se foi o Gustavo Gomes que fez o Murilo ou se de fato o Murilo caiu num nível surreal quando o Gustavo Gomes caiu a parte física dele. A gente nunca vai saber, no final, porque eles estão sempre jogando juntos e etc. Mas o Gomes se você for montar se você for contar a história da Libertadores, principalmente do século, né? Você vai passar por Gustavo Gomes, cara. Com certeza. Vai passar por Gustavo Gomes, assim. É multicampeão e é o maior zagueiro artilheiro da história da competição. Zagueiraço absurdo. Chegamos ao Rinestrosa, jogador do Atlético Nacional, extremamente ventilado e vinculado a vários clubes brasileiros aí de olho no Rinestrosa. Jogador interessante que pode pintar aí tanto em clubes brasileiros quanto na Europa, né, nas próximas janelas. Pô, eu acho que ele fez uma Libertadores excelente, inclusive nas oitavas de final, quando o Atlético Nacional caiu para o São Paulo, ele joga muito, especialmente o jogo de ida. Acho que tem aquelas questões, né? Por exemplo, ele tem uma expulsão tola na expulsão ou suspensão, não me lembro. Mas ele tem uma coisa que ele poderia ter evitado contra o Inter, né? Então, assim, mas eu acho que é muito, muito boa a Libertadores dele. Fica aquela questão do jogador daquele perfil que às vezes o jogador colombiano tem, de às vezes se dispersar fácil. Marlos Moreno. Acho que é uma foi não mostrar alguns jogadores colombianos, a gente já viu essa coisa, né? O ponta que driblava e tudo, mas que quando deu o salto não conseguiu mostrar. Mas o que ele jogou muito bem. Eu iria de 6 ou 7. O Marlos Moreno, ele é o que eu citei. Eu acho que o Rinestrosa tem uma das melhores fases de grupos daqui. A fase de grupos dele é melhor que a do Alan Patrick. Pra mim, seleção da fase de grupo. Pra mim, cara, o Rinestrosa era um cara que, quando o São Paulo foi jogar contra, assim, eu via a galera da mídia setorizada analisando, a galera falava, parecia um jogador editado, sabe? Quando você vai jogar no FIFA, que o jogador tá editado. Roubadaço. E é um pouco assim, muito veloz, habilidoso. Só que eu acho que isso foi caindo um pouco, assim, com o passar da competição. Eu colocaria ele na 5. Por quê? Eu acho que na hora H, no mata-mata, o Maravilha Martínez entregou nas quartas, entregou nas oitavas e entregou nas quartas. Ele, no jogo contra o São Paulo, fez um baita jogo da ida, mas na volta ele foi muito apagado no Morumbi. Então eu iria com o Maravilha Martins na frente, cara. Tá bom. 7 gols, pô, artilheiro da competição e tal. Tá bom. Então eu iria com ele na 5. Bom argumento. Nota 5 para o Rinestrosa. Chegamos a mais um do campeão Flamengo, Jorginho. Que o Jorginho completamente esse time, hein? O Jorginho é o cenário ao contrário, né? Ele não jogou a fase de grupos, mas foi muito bem no mata-mata e a capacidade de controle dentro do que o Flamengo precisa. Não fez um bom primeiro tempo na final, aliás, o primeiro tempo dele na final foi irreconhecível, no segundo já cresceu e o Flamengo melhorou também. Aí você tem que ver qual o peso que a gente vai dar para o mata-mata, né? Porque ele não tem fase de grupos, no mata-mata ele vai muito bem. Tem que ser um peso maior. Eu acho que um peso maior. Em tudo que a gente levou em consideração aqui até agora, mas, por exemplo, eu acho que ele tem que ficar atrás da dupla de zaga, por exemplo. Com certeza. Não, o Jorginho seria o primeiro italiano campeão da Libertadores? Eu acho que há. Eu acho que sim. Não me recordo de nenhum outro, viu? O Saúl foi o segundo espanhol, né? O Saúl é o segundo espanhol a ganhar. O Pablo Tem aqui, Mari tinha vencido. Não é. Não? Não é. Porque, na realidade, mas é igual o Jorginho, é dividido. Um argentino naturalizado o Dante italiano. Mircoli ganhou em 72 pelo Independiente. Argentino naturalizado italiano. Ítalo argentino. Que é a mesma situação do Jorginho. Caso, Mas onde que ele é nascido? Deixa eu ver. Nascido na Argentina. É o mesmo caso do Jorginho, mesmíssimo caso do Jorginho. Nota pro Jorginho, então. Cara, o Jorginho tem um outro ponto, né? O Jorginho é um veterano.
Sim. E ele jogou 90 minutos de todos os jogos do mata-mata. Quer dizer, 90 não, né? Contra o Racing, ele sai aos 44 do segundo Sai no tempo. finalzinho, Ele joga juntar os acréscimos do primeiro tempo, ele jogou 90 minutos. Então, pô, isso é bizarro, né? É o cara bizarro. que E outra coisa, como ele encarnou o espírito que é muito valorizado pela torcida do Flamengo, né? O lance do Danilo travando o Vitor Roque, você vê ali, o Danilo ajoelha para comemorar e o Jorginho vem igual um louco para abraçar o Danilo, que é algo que um torcedor do Flamengo faria se pudesse, se tivesse a chance, né? Seria exatamente isso. Então, assim, acho que ele encarnou um espírito absurdo, assim. Eu acho que se a gente botar os dois zagueiros na 8, o Jorginho teria que ficar uma na 7. Pode ser. Isso. Junto com o Flaco. Acho que sim. Não é isso? Pode ser. Acho que nesse momento, depois a gente vê no detalhe se vai precisar cair, subir, mas acho que tá bom. Por exemplo, eu acho que pesou pro Flaco a reta final, os últimos 3 jogos, né? Muito abaixo do Flaco, acaba pesando pra ele. Esse cara aí jogou bola, hein? Mais uma ótima Libertadores. Na temporada passada, na temporada na Libertadores de 24, que o Peñarol foi semifinal, eliminou o Flamengo no meio do caminho, o Léo Fernandes foi seleção da Libertadores. Ele que não funcionou no Fluminense, né? Mas não funcionou no Fluminense. No Peñarol, cara, é o homem das bolas paradas, cobra escanteio bem pra caramba. É um inferninho na Libertadores. Léo Fernandes. Eu acho que ele foi o maior assistente, né? Da Eu acho que foi também, não lembro agora de cabeça. 4 assistências. Eu acho, e muita gente, ele empatado com o Brian Ramírez da LDU. Os dois que mais deram assistência. Eu já tinha mencionado aqui hoje. Ele fez 2 gols e deu 4 assistências, o Léo Fernandes. Jogou muito bem. Você falou do Flu e muito torcedor do Flu fala que é isso. Que na realidade o Flu talvez tenha tido pouca paciência, ou não foi o melhor. Mal, né? Ou não foi o melhor momento pra ele. Porque ele foi mal, tá? Na prática, o que importa no campo ele foi mal. Sim. Só que tem aqueles jogadores que você fala assim, cara, será que vale tu esperar um pouquinho mais? Cara, o Varela no Flamengo é um caso desse. O Varela no Flamengo é um caso... Não só o Varela, né? Rossi, Varela, Léo Pereira, são jogadores que tiveram a chance, que é uma coisa rara na história do Flamengo, tiveram a chance de começar mal e tiveram paciência para chegar a funcionar. Isso não era o normal no Flamengo, né? Só que o Rossi eu acho que tem um ponto que não tinha outro goleiro. Era ele e o Matheus Cunha. Um dos dois ia jogar. O Matheus Cunha, pra mim, é um goleiro muito abaixo para o nível do Flamengo. Então, em algum momento, ele ia jogar. Ele ia ter sequência, entendeu? Ele ia ter minutagem. O outro que você falou foi o Léo Pereira. O Léo Pereira, eu acho que ganhou no campo muito, mas tem a questão de... O zagueiro do Flamengo sempre é convocado, né? Foi Fabrício, foi Léo Ortiz, nunca ele. A gente vai falar daqui a pouco. No caso do Varela, era muito fácil o Varela não jogar. Era o Wesley, muito titular, veio o Royal, o Felipe poderia ter apostado no Royal. O Varela tem o fatídico soco na cara, que ele toma do Gerson, no jogo contra o Grêmio, e ele dá a volta por cima. Eu acho que o Léo... Foi no treino, na verdade. Foi no treino. Foi no treino, né? Mas ele joga contra o Grêmio no dia jogo seguinte, onde ele machuca o joelho, inclusive no jogo contra o Grêmio. Então, assim, acho que talvez o Léo Fernandes não tenha tido o tempo suficiente para dar essa volta por cima no Fluminense. Então é complicado, né? Cenário normal. Também, o time estava numa outra organização, fez uma grande Libertadores. Fez 20 jogos pelo Flu, tá? Tô vendo aqui. Tava emprestado. Nota para o pequenino Léo Fernandes. Meia dúzia. Acho que meia Tudo dúzia é uma isso, boa cara? nota. Eu acho. Pode ser. Acho. É que todos os jogos deles foram absurdos. Em termos de bola jogada, ele comandou o time, jogou muito bem. Ele era o dono do time. Exatamente. Era o Peñarol do Léo Fernandes. E contra o Racing ele não jogou, né? Praticamente os 2 jogos. Eu não lembro se ele estava machucado, mas eu acho que ele estava voltando de lesão e tal. Ele praticamente não jogou. Nota 6, então, para o Léo Fernandes. Eu tenho dúvida no Cambesse, mas tá bom. Chegamos a mais avaliar até os dois do juntos, Flamengo. Né? Quer avaliar a dupla de zaga juntos? Tem que ser. Léo Ortiz e Léo Pereira. E aí eu acho que é justo botar os dois na nota 8, cara. Assim, a gente tem que lembrar, o Flamengo não ganhou essa Libertadores pelo que ele fez na frente. O Flamengo ganhou essa Libertadores do meio para trás. O Flamengo sofreu 5 gols em 13 jogos na Libertadores. 5 gols. No mata-mata, o Flamengo só sofreu um gol. Estudiantes. 2 gols, perdão. Só sofreu gols do Estudiantes. Um gol na ida, naquele cenário do Flamengo ser prejudicado pela arbitragem e ficar com 1 a menos. E no jogo da volta, numa das poucas falhas do Rossi na Libertadores. Ou talvez a única falha do Rossi na Libertadores,
que ele E poderia... também não é um frangaço. Também não é um frangaço, é uma E falha, também não né? é um É uma frangaço. falha. É. Mas ele próprio bateu no sim, peito e acho que também até o cenário ajudava, depois de ser Herói. herói nos pênaltis, ele falou, eu falhei e resolvi, então o Flamengo só levou gol nos confrontos com o Estudiantes. Não levou gol do Inter, não levou gol do Racing e não levou gol do Palmeiras. Então, assim, o Flamengo, a Libertadores do Flamengo, ela é construída do meio para trás. E esses dois jogaram uma enormidade. O Léo Pereira tem um lance que poderia ter botado tudo a perder naquele pênalti bobo, tolo contra o Central Córdoba, mas depois fez uma Libertadores impecável, inclusive na capacidade de subir, pressionar, ganhar disputas, elevar o nível do companheiro. E o Léo Ortiz, enquanto jogou, fez também uma Libertadores fantástica, inclusive o jogo contra o Racing, de novo. Falamos sobre isso aqui no prorrogação depois do título da Libertadores. O jogador que coloca, não vou dizer que coloca a carreira em risco, porque acho que não era tão grave, mas um jogador que coloca o resto de temporada em jogo, porque claramente foi o que o Léo Pereira fez. Sim. Ele falou, eu sei que o time precisa, mas se eu jogar eu corro o grande risco de piorar a lesão. E ele botou isso e fez uma partida antológica contra o Racing. É uma das grandes passagens, não sei se eu vou estar sendo exagerado, mas da história do Flamengo. Acho que essa história é uma história muito representativa do que o Flamengo quer ser, do que o Flamengo quer contar. Então, a gente já falou bastante sobre isso e vira e mexe a gente recorda. O Titi viveu algo parecido muito parecido na Copa de 2018. Semifinal, né? Não, a Copa inteira. Não, né? mas na semifinal é muito marcante porque ele faz o gol. Ele faz o gol. Ele faz o gol da faz o gol e depois a carreira dele nunca mais foi a mesma. Foi a mesma e nem o que se projetava. E eu acho que tem um ponto, velho, do que você tá falando, até fui ver aqui, o Flamengo só tomou gol do Estudiantes e do Central Córdoba na Libertadores. Na Libertadores ele toma inteira. 3 do Central Córdoba, 2 no Maracanã e um na Argentina, e um do Estudiantes em casa e um Estudiantes fora. Todos os outros adversários, o Flamengo não tomou gol. Todos os outros adversários. Isso é uma coisa, O Flamengo enfrentou 7 adversários, né? 3 na fase de grupos, 4 no mata-mata. Só 2 fizeram gol no Não sofreu finalização em gol na decisão, que é algo que nunca aconteceu em uma final de Libertadores nesse século. É uma parada eu acho que muito tem um ponto rara. Pra gente que gosta de futebol americano, aquela frase lendária, né? Do ataques ganham jogo, defesas ganham campeonato. Não, total. Que é uma frase do Paul Bear Bryant, um lendário treinador da Universidade de Alabama, que na verdade ele fala ataques vendem ingressos, defesas ganham campeonatos. E aí essa frase depois E aí pra NBA foi modificada para ataques ganham jogos e defesas ganham campeonato. Hoje ela não se aplica à NBA. Eu vou sempre discordar do amigo com uma única coisa, na nota, que é o seguinte, pra mim o Léo Pereira é o 9. Discordar é novo. Porque eu acho que... discordar é tucanar a discordância. Eu concordei com tudo que você falou. Você fala do time que é semi-amador. Exatamente. Ou ele é semi-profissional ou ele é amador. Porque eu concordei com tudo que você falou. Eu só discordo dos dois na nota 8. Eu troco com o Gomes, o Léo Pereira. Porque eu acho que tem um ponto sobre o Léo Pereira, que é o seguinte, claro, tem o erro lá contra o Central Córdoba, mas não tá aqui. A gente não colocou o Danilo. Aqui na nossa, o Danilo foi o herói. Poderia estar aqui o Danilo também na conta, porque o Danilo fez uma boa Libertadores como um todo e foi o herói da final no gol que faz e no gol que evita. Exatamente. No minuto 43 lá contra o Vitor Roque. E eu acho que o Léo Pereira, pra mim, é o cara que ele teve 2 parceiros em vários momentos da competição, né? O Danilo, até lá na fase de grupos, o Danilo jogou com o Léo Pereira, o Léo jogou com o Léo Pereira. E pra mim o Léo Pereira jogou durante toda a competição, salvo aquele jogo contra o Central Córdoba, como o melhor jogador, melhor zagueiro do Flamengo. E na final, o Léo Pereira jogou 40 minutos, e aí, sick, né? Entre aspas, como ele mesmo disse, com o joelho todo fudido. Ele fala a seguinte frase na... Nem zona mista. Ele jogou, eu joguei a final, o segundo tempo inteiro, com o joelho machucado, com cãibra na coxa, e é um segundo tempo espetacular do Léo Pereira, assim. Eu acho que a gente fala em seleção brasileira, é óbvio, hoje você tem um titular. O melhor zagueiro da temporada europeia é brasileiro e é o Gabriel Magalhães, é um canhoto. Ele joga pelo lado esquerdo. Hoje, pelo lado esquerdo, o segundo nome, eu acho que era o Alex, né? O Alex Ribeiro. Que jogou... Que até agora ainda não voltou, né? Que não voltou agora. Né? Ele não, ou pelo menos na última convocação ele não tinha voltado a jogar. Eu acho, e aí eu acho que Fabrício Bruno tá indo, etc. A temporada do Léo Pereira é a temporada de seleção brasileira. O Léo Pereira poderia estar sendo cogitado, ou quer dizer, cogitado talvez ele esteja,
mas ele poderia estar sendo convocado para a seleção brasileira, porque todos os zagueiros que passaram pelo Flamengo foram. Ortiz foi, Danilo foi, Fabrício Bruno voltou foi. Até agora. O último jogo do Alexandre Ribeiro foi em 14 de setembro. Exatamente. Então, pô, o Danilo foi, o Léo Ortiz foi, o Fabrício Bruno foi. O único que não foi o Léo Pereira, que pra mim é o cara que melhor jogou em 2025. Então, pra mim, o Léo Pereira... Eu aceito. Assim, é barbaridade que o Léo Pereira jogou, barbaridade. Aceito os argumentos. Agora, depois a gente vai ter que ver essa 9 aí. Mas a gente vê, já viu. Daqui a pouco a gente vê. Marcos Antônio do São Paulo. A gente Melhor vai ter jogador? 2 jogadores do São Paulo aí, o Rafael tá aparecendo logo depois. Melhor jogador de linha do São Paulo, né? Na temporada. Acho que o melhor jogador é o Rafael. Talvez o único que tenha... Se bem que ele também se machucou em algum momento, né? Mas o que teve mais à disposição, né? falei, Teve deve Que é mais... raro no São Paulo, né? É. Jogador machucado. DM do Exatamente. São Paulo é a Caverna do Dragão, filho. Tu entra, e não sai nunca a cada mais. 3 episódios aparece um velho careca lá pra te falar, não, daqui a pouco tu vai sair. Daqui a pouco tu faz um bagulho aqui pra mim que tu vai sair daqui a pouco. E aí não sai nunca, pô. Não sai nunca. Só encontra o Tiamat lá dentro. Ou o Vingador, que é uma das coisas mais bizarras do coisa, né? O Vingador andava num cavalo voando. Aham. Só que quem tem asa não é o cavalo, é o É o Vingador. próprio Vingador. Ou seja... Porque é ele que faz o cavalo voar. Exatamente, ou seja, ele voa, ele não precisava do cavalo para voar, ele tem conscientemente... Spoiler. Ele tem conscientemente Ele é estético. a tentativa de voar com, sei lá, quanto pesa um cavalo? Sei lá, lá, 600 pô. quilos, 800 quilos. Performático, né? Pra Ele é voar, atlético, ele fala pô. assim, eu sou tão foda voando Pura alma. que eu vou levando um cavalo. Pô, mas eu acho que isso é estético. Porque, tipo assim, uma coisa é uma pessoa voando. Um cara voando num cavalo, essa porra dá medo, velho. Isso dá muito medo, mano. Você sabe que... Pô, abrimos um de sola 10 aqui, Pô, é mas isso? dá medo, não? Um spoiler, já porque esse desenho tem 50 anos. né? Pra você ter uma ideia, era o Não. desenho que eu via quando era criança. pois Porra, eu via Isso quando é era Dungeons criança. and Dragons. Se É, você não joga exatamente. RPG ou não jogou em nenhum momento da sua vida, você você viveu tá errado. E pelo menos o desenho você deveria ter assistido. Perfeito. O último episódio nunca foi desenhado. Mas, tem mas um ele roteiro, foi escrito. o roteiro Chama-se existe. Hacking. Né? Quer dizer, nunca o foi, roteiro. o último episódio ele nunca foi feito pela empresa que tinha o desenho, mas ele já foi feito por fãs. Por fãs. O exatamente. roteiro já foi transformado em desenho Foi em pelos fanart, fãs. exatamente. Sim. E na história, por que a galera nunca sai lá de dentro da Caverna do Dragão? Porque não é do interesse daquele pequeno velho, que na verdade é pai Sim. do grande vilão, fazer com que o seu filho fuja da maldição. Porque assim, se a galera for embora, o filho dele vai ficar para sempre sendo malvado. Então ele não quer que a galera vá embora. Ele engana todo mundo. Ele é safado. É, safado. Maldito Safado. velho. Eu Mestre dos magos. Salvo engano, o Jovem Nerd pegou esse roteiro, a galera do Jovem Nerd pegou esse roteiro e fez em stop motion. Aham. Salvo engano, não sei se é exatamente o Jovem Nerd, mas a galera fez em stop motion, então é maneiro pra ver. Eu depois, quem lembro que quiser eu ver. li isso lá no advento da internet. Foi uma das primeiras coisas que eu baixei e li lá, o PDF. Saímos de DM do São Paulo Extremamente nerd. para Jovem Nerd. Né? Um pedaço do de sola 10 dentro do de 0 a 10. Dentro do de 0 a 10. Já valeu o seu like. Já viu? valeu, valeu. E Mas assista a Caverna do Dragão. vamos comparar já com o Rafael, A culpa aproveitar era que o Rafael tá da ali? Uni. Ah, é Aquele verdade. unicórnio. Exatamente. A Uni. Dá pra gente comparar com o Rafael, já que o Rafael tá na sequência também. Eu acho que o Rafael é, de longe, o melhor jogador do São Paulo na Libertadores, no Brasileiro, no Paulistão. Na temporada. Todas as vezes que o São Paulo entrou em campo, o melhor jogador foi o Rafael. Sim. E eu acho que na Libertadores mais do que nunca, né? Porque na Libertadores, ele salva contra o Atlético Nacional, pegando pênalti, e contra a LDU, ele também vai bem. O São Paulo cai apesar do Rafael, né? Então, assim, o Rafael faz uma temporadaça. Acho que é o melhor goleiro que o São Paulo teve pós-Rogério Ceni. Acho que dá pra gente cravar, né? Eu acho que o Pós-Rogério torcedor Ceni, concorda com isso. já dá pra colocar que o Rafael é o melhor goleiro que o São Paulo teve desde então. E aí, cara, eu acho a Libertadores do Rafael nível ali dos caras da 6, tá? Perto do Maravilha, perto do Léo Fernandes. Tá bom. Eu colocaria... Eu acho, por exemplo, a Libertadores do Rafael melhor que a do Cambeses. Também. Porque eu acho que tem mais jogo, tem Também aquele jogo acho. que ele pega 2 pênaltis. Tem mais amostragem, contra o né? Atlético Nacional fora de casa e tal. Então acho que é melhor que a do Cambeses foi um Cambeses. cara que fez milagres, assim, né? Mas ele também teve poucos jogos. Foi. E acho que isso é determinante. O Marcos Antônio, que nota pra ele? Acho que pode ser... 3 ali com o Alan Patrick? Eu acho que a do Alan
tem mais auge na reta Tem final, mais mas o auge, Marcos mas Antônio acho que é do mais... mais consistente. Mais regular, né? Bota pelo menos junto, cara. Junto, tá bom. os dois Pelo na menos 4 junto. ali, então. Rafael Veiga, com a camisa do Palmeiras. Como é que vocês viram essa Libertadores pro Veiga? Eu acho que ela tem um ápice muito grande, né? Ela tem um ápice muito grande, que é o jogo contra a LDU, a volta. Quando na ida ele foi um dos piores em campo, e acho que foi até criticado textualmente, Na né? volta ele que decide, né? Ele foi criticado nominalmente pelo Abel Ferreira, né? Dizendo o Veiga não fez o que eu pedi. Uhum. Então, e a volta ele tem muito... Mas eu acho que, num geral, a Libertadores dele não foi boa. Claro que não. Acho que a gente já viu Libertadores Claro que não. muito melhores do Veiga, né? Então... A Libertadores do Veiga é uma Libertadores fraca até o jogo contra a LDU. Exatamente. É fraca, pô. E a final também não é grande coisa. Na final eu acho que o Abel... Assim, eu acho que o Abel fez muita coisa errada na final, tá? Tudo bem, Acho sim. que foi uma... Assim, é assustadora a quantidade de coisa errada que o Abel fez na final. Mas uma delas foi esse 4-4-2 que ele montou, que não era um 4-4-2 de verdade, né? Porque era o Veiga centralizado, o Alan pela direita e ninguém marcava pela esquerda. Tipo, às vezes era o Vitor Roque. O Varela jogou sozinho. E pra mim, o Varela foi o melhor jogador da final. E jogou no setor do Veiga. Exatamente. Em cima do Veiga. Jogou em cima do Veiga, mas não era tanto o Veiga que fechava 100% das vezes por ali. Ficou aquela coisa assim, quem faz? Ah, não, ninguém faz. Todo mundo dá uma ajuda aqui. Quando isso aí até na empresa você vê, né? Tarefa que não tem dono, irmão. Quando dá uma cagada, você cobra quem? Não, mas não era eu. Eu ia fazer, mas não ia, não sei o quê. Não estava programado para eu fazer. Tarefa tem que ter dono. Tem que ter dono. Tem que ter um responsável. Tem que ser alguém para você cobrar. Não aconteceu, quem é? Quem que eu cobro? Ah, não, você. Não, mas eu não ia fazer pela metade. O Otávio ia vir ajudar quando desce. Aí errou. Pra cobrar e pra elogiar, né? Exatamente. Empresa que funciona, você tem dono pra cobrar e pra elogiar, no final das contas. E aí eu acho que do Veiga ali, por alguns momentos foi o Piquerez. O Fux baixava para terceiro zagueiro, era o Piquerez que subia para fazer o combate. O Varela deitou e rolou, vamos falar a verdade. O Varela deitou e rolou pelo lado esquerdo. Demais. Foi o melhor jogador, assim, com sobras da final. Talvez a maior atuação dele com a camisa do Flamengo. Eu acho a Libertadores... Só que o Veiga tem uma semifinal, né? Que ele decide. Um jogo. Um jogo. E no outro ele vai muito mal. No jogo da ida ele vai muito mal. Mas um jogo que... Mas é um jogo muito importante. Uma diferença no placar absurda também, né? Antes... Igual, maior ou menor que o do Montoro? Porque o Montoro tem vários jogos da fase de grupos. Da fase de grupos bons. O Veiga tem dois jogos. Um contra o Sporting Cristal, que também é um 6-0, que é um passeio no parque. E a semifinal. Um jogo vale mais do que 4 jogos do Montoro? Um jogo de semifinal vale mais do que 4 jogos de fase de grupos? Em que ele vem do banco, não sei. Bota na 1? Mas também é dureza, né? Quem vai ser o 0 desse programa, minha gente? Eu acho que é o Villamil. É o Villamil? Eu acho. Villamil que... Esse LDU e Palmeiras, se o Real Madrid jogasse na altitude, o Villamil era no lugar do Kroos, filho. Cara, o Villamil que ele fez... Mas acho que também tem muito de... Altitude, pô. Não, altitude, mas também muito facilidade que o Palmeiras deu, né? Sim, o Palmeiras deu uma facilidade inacreditável pra ele. Ele parecia que estava jogando, treinando naquela zona ali à frente da meia-lua. O que ele fez foi brincadeira. Mas é fato, tá? Aquele jogo ali... aquele jogo... Se o Real Madrid jogasse... Se ele tem um empresário bom... ele faz um recorte daquele jogo, diz, isso é uma semifinal de Libertadores, vende pra qualquer lugar. E fala, não foi na altitude. Não pode pesquisar. É igual a gente no de Sola, que o Certezas fala. Não pode pesquisar. Não pode pegar o celular. Não pode pegar o celular. E se você for ver dentro do próprio time da LDU, outros jogadores estavam bem à frente dele. O Zugaray, acho que foi um cara... O Zugaray, Brian Ramírez. Falei dos dois aqui. Poderia estar. Acho que a gente botou o Villamil mais pela essa resenha, né? Porque a gente tem que ter o cara ali pro zero. Claro, não. Por enquanto já deixa ele ali. Goleiro segura Rossi... pra 10. Rossi segura pra 10 ali com a Arrascaeta. O Villamil tem um grande jogo contra o Botafogo também, acho que vale dizer, né? Não foi só contra o Palmeiras. Verdade. Contra o Botafogo também, ele fez um baita jogo. Na eliminação do Botafogo. Na altitude também. Na altitude também, exatamente. E o Santiago Sousa, outro representante aí do Racing. Cara... É o cara que era meio propulsor, né, desse time do Racing. E que não jogou o jogo da volta porque foi o fogo amigo do Marcos Rojo que tirou... É verdade. Teve uma fratura no rosto que tirou o Sousa do jogo da volta. É verdade, cara. Não lembrava disso. Né? Cara, dá a cotovelada, né? E ele cotovelada foi sem querer, né? Sem querer. Ele foi pra acertar alguém do Flamengo, cara. Eu não lembro quem foi exatamente. Não, acho que ele subiu com a asa aberta e foi na cara do Sousa. Foi na cara do Sousa, cara, o Sousa, de equipe. Se existir... me diz um jogador que não joga no futebol brasileiro que você abriria o cofre lá ele para
contratar na próxima temporada. O senhor Santiago Sousa tem que pagar o que ele quer. Quem é o time? Bom jogador. Quem é o time? É o Cruzeiro que quer? O Flamengo que pode querer um jogador que faça essa função? O Palmeiras acha que pode fazer um primeiro 26 volante? anos só, tá? 26 anos, cara. Ele é um primeiro volante que faz terceiro zagueiro. Quem quiser tem que pagar o que o Racing quer pelo Sousa. Esse camarada, num Cruzeiro da vida, ele, e assim, a liderança que ele tem, capacidade técnica, o que ele entrega, assim, o Sousa e aí, pra mim, eu troco o Sousa com o Gomes, tá? O Sousa, pra mim, é nota 9 da Libertadores. O Gomes, pra mim, é o meu top 5, mas o Sousa está à frente do Gomes. Não tem um jogo ruim do Sousa na competição. Não joga. Então aproveita que analisa os dois juntos. Eu acho que... O teu 9 é o Vitor Roque? O meu outro 9 é o Vitor Roque. Pra mim é o Sousa. O Racing... eu desceria, já pode descer o Gustavo Gomes, tá? E fez valer a opção de compra dele no início desse ano. Quanto? Pagou quase 4 milhões de euros. Será que é uns 10? Será que o Racing vai querer uns 10? 3,8, provavelmente vai querer uns 8? 8, 8, 7, dobrar. 8, 7, 8. Pô, no futebol brasileiro, 7, 8 tu não acha um Sousa, mano. Jogador de 26 anos, 1,82 m. Porque eu acho que tem um ponto de jogador tá no auge da carreira. O Sousa é um cara que chega no teu time... E ele vira titular sem medo, assim. Não tem que desenvolver, entendeu? E que joga ali de zagueiro, volante, né? Meia central. Ele pode fazer várias funções ali. Pô, é muito bom, mano. Bem bom mesmo. Então vamos lá. Vamos analisar aqui. O Vasco Gustavo... vira ídolo em 2 anos. Facilmente. Sem sacanagem. Porque eu acho que tem um estilo 2 anos? Em 1 ano, né? Em 2 jogos, pô. No Vasco ele... Aí você tá diminuindo o meu Hugo Moura. Não. O meu Matheus É que hoje o Hugo Moura não é nem mais, é mais titular hoje. Não são mais opções. Cauã Barros também, tá? Cauã Barros. Seria banco do Cauã Barros, o Sousa, sim. E o Thiago lá? Thiago Mendes Thiago agora, Mendes, que assumiu a titularidade. Já descemos o Gustavo Gomes pra 8. Seria uma ótima dupla com o Cauã Barros. Pô, sem sacanagem. Eu acho absurdo. Assim, não tem passo. Qualquer time. Eu acho que o Cruzeiro vai querer um primeiro volante, né? Cara, eu olho pro Cruzeiro, ele é a cara do Cruzeiro. Mas enfim. Pensando em Libertadores do ano que vem. É a cara do Cruzeiro. Já descemos o Gustavo Gomes. Agora, eu concordo com tudo que ele falou do Sousa, mas eu acho que a Libertadores do Vitor Roque, ainda mais em vários momentos de atacar profundidade, de gerar jogo, de tirar o Palmeiras lá de trás, de receber tijolo e conseguir arredondar. Ele, na final, fez isso 2 vezes, 2 tijolos que ele recebeu lá e que ele virou. Que o Palmeiras precisava. Nem quando ele estava sem fazer muito gol, quando ele estava carente dos gols, ele jogava bem. Então, assim, acho que eu iria de 9 pro Vitor Roque e 8 pro Thiago Sousa. Pro Santiago Sousa. Eu acho que o Vitor Roque tem um ponto que é... O Palmeiras teve algumas oscilações dentro da competição, não perdeu, né? O Palmeiras fez uma baita campanha de fase de grupos e tal. Mas 100%, o Palmeiras, né? Mais uma de 100%. Exatamente. Mas o Palmeiras acho que teve algumas oscilações e o Vitor Roque teve elas também. Até quando o Palmeiras ganhou... Principalmente naquele início, né? Exatamente. Lá no início da fase de grupos, eu até tava olhando aqui, pô, jogo contra o Sporting Cristal, o Palmeiras ganha, mas ele não vai bem. O jogo contra o Cerro Porteño, o Palmeiras ganha, ele não vai bem. Contra o Bolívar também, era aquele momento inicial... Ficava aquela seca dele de gols. Que ele era muito criticado lá no início. E ele estava claramente ansioso por causa disso, querendo chutar de qualquer jeito. Com certeza. Mas eu acho que a competição inteira do Sousa, ela é, pô, de nota 8 pra cima, entendeu? Eu acho que eu iria com o Sousa na 9 por isso. Aí o amigo... Eu que decido então, né? Cara, eu acho que eu vou contigo, viu, Wallace? Vou deixar o Vitor Roque na 8 e o Sousa na 9. Então bota o Léo Ortiz pra último, né? Da nota 8, só pra dar uma pontuada. Então o nosso top 5 fecharia com o Vitor Roque em primeiro ali. Pra mim seria Vitor Roque. Isso. Tá, nosso top 5 fecharia com o Vitor Roque. Isso. Toda a engenharia do pseudo, pelo visto, nunca montou quebra-cabeça na vida. Esse é monstro. Né? Chegamos à hora de definir, então, o melhor jogador da Libertadores de 2025. Na opinião de vocês, é Rossi ou Arrascaeta? Segundo você, não tem discussão, né, Alves? Pra mim, não tem discussão. Pra mim, eu acho que... Assim, até eu tava, depois do jogo, eu fiz um tweet dizendo... Pô, a Conmebol elegeu a Arrascaeta como Hero of the Tournament, que pra mim já é um absurdo, né? Pra que botar isso em inglês? Mas tudo bem, eu entendo eu entendo a internacionalização, tudo bem, mas acho que, enfim, eu também tenho muita dificuldade de entender atualmente o que é cada premiação da Conmebol, né? Que isso aqui mas tudo bem. Se o Hero of the Tournament é o melhor jogador da Libertadores, eu discordo dele frontalmente. Acho que o Arrascaeta
tem tudo para ser o rei da América. Para quem não sabe, o rei da América não tem nada a ver, não é da Conmebol, não é só da Libertadores. O rei da América premia o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano no ano. E é um prêmio dado pelo jornal É o País do Uruguai. Não tem nada a ver com a Conmebol. Então as pessoas colocam. O rei da América não é o melhor jogador da Libertadores. O rei da América para mim, é o Arrascaeta, porque acho que ele é o melhor jogador do Flamengo no ano, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, faz uma ótima Libertadores, vai bem na seleção uruguaia também. Então, assim, acho que tudo isso levado em conta, o Rei da América é o Arrascaeta. O Rei da América é tipo a bola de ouro. É a bola de ouro para quem atua... Que é feito por um jornal. Isso, exatamente, um monte de coisa, feito por uma publicação. O melhor jogador da Libertadores, para mim, disparado, é o Rossi. Inclusive salvando o Flamengo em vários momentos, no jogo contra o Central Córdoba na Argentina, no jogo contra o Táchira. Esse lance que o Wallace fala, na última bola do jogo, escanteio pro Táchira, depois do bate-rebate, o camarada bate cruzado, ele salva com o pé. Esse lance é bizarro. Área, né? Tem a grande possibilidade do cara estar impedido, é verdade, mas o Rossi fez a defesa. Tu imagina quanto flamenguista até o VAR. Não ia ver a final. Imagina quanto flamenguista não bateria as botas até o VAR dizer, se estivesse. Porque acho que ia ser linha ali. Ia ser linha. Mas o VAR se ele diz que estava impedido, quanto flamenguista teria batido a bola? Porque um gol do Táchira ali seria eliminação na primeira fase. Ele agarra demais contra o Estudiantes. O jogo dele contra o Racing é inacreditável. No jogo da volta ele faz 2, 3 milagres. Então, assim, na final ele não trabalhou, é verdade. Nas reposições também, nas reposições, o ataque pegou os pênaltis. Então, pra mim, cara, e o Arrascaeta, ele faz uma boa Libertadores, mas não, já jogou mais em outras Libertadores. Em 22 ele jogou mais, em 19 ele jogou mais. Rossi foi o herói no jogo da volta contra o Racing. Eu acho que o Arrascaeta, na Libertadores como um todo, se a gente olhar os números, é muito menos do que no Campeonato Brasileiro, né? Isso. Na Libertadores, ele é muito mais o maestro do time e muito menos o cara que decide o jogo como ele tá fazendo no Campeonato Brasileiro. E aí, cara... na Libertadores, só trazendo em número, ele tem 2 gols e 1 assistência. A assistência da final. O cruzamento pro gol do Danilo. Eu acho que o Flamengo como um todo nessa Libertadores, eu acho que essa Libertadores pode mudar pra sempre o comportamento da torcida do Flamengo, tá? Vamos ter que ver. Vamos ter que analisar, vamos ter que esperar no final das contas. Porque o Flamengo ganhou uma Libertadores de 2019 atropelando. A final ganhou ali na virada e tal, mas foi um atropelo. 5-0 na semifinal e tal. Em 2022, o Flamengo atropela também. O Flamengo é 4-0 na semifinal. O Flamengo o 22 é a melhor campanha da história da Libertadores para quem jogou todo o torneio. O Estudiantes ganhou uma Libertadores com 100% de aproveitamento, mas ele jogou 4 jogos. Né? Não, ele jogou 4 jogos. Ele jogou 2 na semifinal e 2 na final, porque antigamente o atual campeão entrava na frente. O Corinthians também é invicto, mas o Flamengo venceu mais jogos do que o Corinthians de 12. O Flamengo ganhou 12 e empatou 1. Eu acho que o Flamengo ganhou muitas dessas competições jogando muita bola. Nessa temporada, o Vitor Sérgio até falou, e eu repito, não custa, que o Flamengo ganhou muito pela sua defesa. O Flamengo ganhou com cara de argentino. De pênalti fora de casa, Racing fora de casa sustentando uma pressão de meia hora, numa final que o jogo não é bom. Quase caiu na fase de grupos. Quase caiu na fase de grupos. É uma final que vai lá, o jogo não tá bom, o Flamengo arranca o título pra ele, numa bola parada e etc. É um título completamente diferente. E isso mostra como o Arrasca não conseguiu ser tão efetivo como foi no Brasileirão, onde o Flamengo jogou muito bem em vários jogos. É um cara que depende disso, do jogo bonito, né? Exatamente. E se o Flamengo ganhou um campeonato, uma Libertadores com cara de Argentina, nada mais justo do que um argentino ganhar o 10 do nosso. Quem foi o melhor da Libertadores de 2025? O Rossi. É assim, se você tira o Rossi, se é o Matheus Cunha, o Flamengo não é campeão da Libertadores. Ponto. E aí o Rossi é, com certeza, o craque da competição, pra mim também. Quem diria, né? De um goleiro outro dia contestado pelo torcedor do Flamengo, a melhor da Libertadores, de um título lendário, inédito, histórico para um tetracampeonato de um brasileiro. Pro Flamengo, Rossi é a nossa nota número 10, nosso melhor jogador da Libertadores. Tchau, que esse programa vai ao ar hoje ainda. É hoje? É. Você sabia que mais um momento de sola a 10? Eu preciso falar isso porque eu acabei de lembrar. Eu falei, esse programa vai ao ar hoje ainda. Eu tinha um amigo em Petrópolis que o nome dele era Hoje Ainda. Que é isso, cara? Porque a mãe dele falou, meu filho vai nascer hoje ainda. E ele foi registrado assim, Hoje Ainda. É o nome do menino.
É verdade. Carece de fonte? Não, é verdade. Não carece de fonte. Não, a gente já falou, inclusive... O que Sola registro 10 geral de brasileiros prova isso. Hoje ainda, você vai ver lá. A gente está debatendo o de Sola 10 avistamentos de Otávio Neto, né? Nossa, ele já sério. viu um ET, ele já viu o Michael Jackson. Ele O já Michael viu, Jackson tava meio doidão. Talvez seja... Mas assim, Ele já viu fantasma. o ET e o Sete Além, os dois são verdades, agora- eu tenho testemunhas. Não é histórias do Otávio, é avistamentos, coisas que ele viu por aí. Alguém chamado Tchau. Hoje Ainda. Deixe seu like, seu comentário e até semana que vem com mais um de 0 a 10. Beijo. Vambora.